tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzal, nego era chicoteado no velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha, nego, nego trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalha, nego, nego trabalha. Trabalha, nego, pra não apanhar. Vou jogar de medo. Ori é o Criador de todas as coisas. É quem faz tudo acontecer antes da vida começar. É um orixá que pode mudar a vida de um ser humano. Ninguém consegue mudar seu orixá. Orixá, sim, que muda a vida do ser humano. Aiei, não mude o meu destino, para que o meu ori não seja desrespeitado por ninguém. Meu ori não aceite o mal. Olá pessoal, meu Mojuba, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu já quero começar aqui dizendo o que é o Oriki, né? Eu disse que nos próximos vídeos ia falar sobre o Oriki de Exu, mas primeiro eu quero clarificar o que é o Oriki. Bom, se você buscar no Wikipedia, no Google, em alguns lugares, você vai ver que Oriki pode significar simplesmente leitura. Já na cultura iorubá, Oriki pode significar, se a gente dividir a palavra ori, que ori cabeça, que saudar. Saudar a cabeça seria a saudação. E se nós pensarmos na cultura, talvez, do candomblé, na cultura do candomblé, né? Umbanda, a gente não fala muito em Oriki. Mas na cultura do candomblé, nós podemos dizer que Oriki significa evocar. Então, quando a gente fala em Oriki de Exu, a ideia é saudar, evocar, trazer essa energia, conversar com essa energia Exu. Então, estou aqui trazendo rapidinho essa minha visão do que é Oriki, lembrando que essa é a minha verdade, não quer dizer que tem que ser a verdade de ninguém, é apenas a minha. Se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, busca, pesquisa e próximo vídeo, Oriki de Exu. Forte abraço para você. Ori ẹni kì í ṣàkà ẹni, orí ẹni kì í ṣàkà yan. Orí olóore orí jẹ o, àṣàkà ìkìyà ohun tó lóko. Àṣàkà ìkì ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀, ìtànù mo gbórí o. Orí ẹni kì í ṣàkà ẹni, orí ẹni kì í ṣàkà yan. Orí olóore orí jẹ o, àṣàkà ìkìyà ohun tó lóko. Àṣàkà ìkì ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀, ìtànù mo gbórí o. Orí ẹni kì í ṣàkà ẹni, orí ẹni kì í ṣàkà yan. Orí olóore orí jẹ o, àṣàkà ìkìyà ohun tó lóko. Àṣàkà ìkì ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀, ìtànù mo gbórí o. Orí ẹni kì í ṣàkà ẹni, orí ẹni kì í ṣàkà yan. Orí olóore orí jẹ o, àṣàkà ìkìyà ohun tó lóko. Àṣàkà ìkì ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀, ìtànù mo gbórí o.
orí ẹni kì í ṣaká ẹni orí ẹni kì í ṣaká yan orí olóore orí jẹ o àṣàkà ìkíyà ohun tó lóko àṣàkà ìkí ẹ̀gbọ́n mi bẹ ìtanu mo gbórí o. Se Iemanjá na África era cultuada desse jeito, por que no Brasil ela se transformou nessa? Porque para que a religiosidade de matriz africana fosse tolerada, ela precisou ser adaptada aos olhos do colonizador cristão. Iemanjá passou a ser retratada como uma mulher branca, curvilínea, de cabelos lisos e longos, direto do padrão europeu de beleza. E tem mais, sexualizaram essa imagem. Deram curvas, colocaram seios decotados, mas tiraram dela aquele símbolo de maternidade, de ancestralidade. A Iemanjá original dos povos iorubás é uma mulher preta com corpo largo, com potes de barro na mão, carregando oferendas, histórias e muito poder. Ela é a força ancestral, não a erotização europeia. E aí fica o questionamento, você em algum momento já viu alguma santa católica com seios à mostra, ou decotados, ou com curvas acentuadas, com o corpo exposto? Não, né? Por que será? Quando a espiritualidade africana chegou aqui, ela foi perseguida, demonizada, apagada. O que não puderam extinguir, embranqueceram. O que não puderam controlar, adaptaram. Então ela logo virou sincretismo, virou musa, tudo para caber no olhar do colonizador. Tudo para parecer mais aceitável, mais bonita, mais vendável. Você pode se identificar com uma ou com outra, esse vídeo não é sobre uma verdade absoluta, mas é essencial que o povo do axé conheça a história por trás da própria fé. Mas agora me conta, qual Iemanjá você cultua aí na sua casa? Olubagé, o banquete sagrado de Omolu. O mês de agosto chegou. Façam silêncio. O Senhor da Terra caminha entre nós. É tempo de Olubagé, o banquete sagrado de Omolu. Conta um antigo Itã que Xangô ofereceu uma grande festa em seu palácio. Todos os orixás foram convidados, exceto Omolu, por sua aparência cheia de chagas. No meio do festejo, os orixás perceberam sua ausência. E quando souberam da exclusão, abandonaram a festa em respeito. Foram até a morada de Omolu, levaram suas comidas e seus pedidos de desculpas. Entristecido, Omolu recusava-se a perdoar a ofensa, até que chegaram a um acordo. Uma vez por ano, seria realizada uma festa em sua honra. Nela, todos os orixás seriam reverenciados e servidos, com exceção de Xangô. Nascia ali o Olubagé. Mais que um banquete, um ritual de equilíbrio. Ao se louvar o Senhor da Terra, busca-se garantir a sobrevivência, afastar a doença, a morte e a desordem. Pois onde Omolu é alimentado, a vida se renova, no corpo, na alma, na comunidade. Atotô, o Senhor da Terra aceitou comer. Existe uma velha frase que diz o seguinte: ninguém se junta para derrubar o fraco. Se eles estão contra você, é porque eles sabem a capacidade que você tem de chegar aonde todos juntos não conseguem chegar. Ou eles sabem a capacidade que você tem do estrago que você pode causar. Assim a gente entende que a gente sozinho, a gente consegue vencer muitas das batalhas. Nós não precisamos nos misturar, nós não precisamos fazer o que todos fazem. Nós não precisamos nos humilhar para conseguir certas coisas. A gente aprende com o sagrado que independente do caminho que a gente esteja seguindo, a gente tem que seguir o nosso coração. A gente tem que andar com a verdade, com a veracidade dentro da gente. A gente aprende com Oxalá pelo dia de hoje a serenidade. A gente não precisa caminhar passos além daquilo que a nossa perna não alcança. Seja onde você quer estar, porque assim você vai chegar onde você deseja, sem precisar se misturar com ninguém no qual você não gosta. E se estão tentando te atacar, te difamar, te derrubar, sinta-se privilegiado, porque já entenderam que sozinho não são nada e que juntos também não conseguirão nada, porque o que o sagrado colocou dentro de você, você sozinho, você vai conseguir alcançar. Vigia a tua gira e que pelo dia de hoje, Oxalá, o Batalá, a família Orixanilá lhe abençoe infinitamente e entenda, o pano branco é para nos cobrir e que a força de Oxalá pode ser amena, mas ela também silencia muita gente. Axé.
Pouco a pouco, a lagarta consegue devorar a folha de uma árvore. Esse é um provérbio urubá que a gente pode ensinar para as pessoas que não tenha pressa para nada. Faça tudo no seu tempo, mediante aos seus esforços e ao seu conhecimento. Não adianta você querer devorar a árvore toda de uma vez só ou querer ingerir demais aquilo que você não pode ou que você não tem a capacidade. A gente aprende com o sagrado e que pelo dia de hoje a gente aprende com o Oxum que o silêncio deve ser estarrecedor em todas as nossas ações. Se estiverem te provocando, faça silêncio. Se estiverem colocando algo no seu caminho, silêncio. Ouça com atenção o recado que o sagrado coloca na sua vida. É irrefutável, é inegociável e é impossível de não ser notado. O segredo, através das suas estratégias, Oxum coloca tudo a seu favor. Mesmo quando não estão falando com ela, ela idealiza, ela sonha, ela intui. E a intuição deve ser primordial na sua vida, aonde quer que você esteja. Não foi à toa que Oxum conseguiu tudo que ela queria mediante os seus esforços e mediante a sua luta espiritual. Oxum foi a grande rainha e é a grande rainha até hoje por conta de toda a sua dedicação e aquilo que ela sabe do que ela é capaz. Portanto, devore a folha no seu tempo, mas seja muito preciso para que você consiga atingir seu objetivo. Vigia a tua gira, meu filho, e entenda que com a grande rainha você nunca perde. Oxum, ela dá tudo aquilo que você merece, desde que você se dedique. Ora aí, eu, Oxum. Axé. Que a morte te encontre vivo. O próprio provérbio urubá fala que a morte te encontre vivo. Por que que fala isso? Porque muitas pessoas já morreram e não sabem. Muitas pessoas já deixaram de concluir o seu destino, já deixaram de lutar por aquilo que amam e já estão na demasia da vida, já largaram o que seria importante para elas. E acaba que, vai levando, vai deixando, vai vivendo, vai desacreditando. E isso é mais importante para você, que você tem que saber olhar de uma forma cíclica. Olha para você, vê se você não está se entregando para a morte em vida, vê se você não está deixando de cuidar de quem você é, se valorizando. Porque fulano faz, deixa fulano pra lá, faz o seu, corre atrás do seu, busca o seu, faz você o seu melhor destino, para que a morte não te encontre morto, que a morte te encontre vivo, saudável, bem, concluído, contundente, feliz com aquilo que você praticou, feliz com aquilo que você viveu, feliz com aquilo que você participou em vida. Quem causa dor e desgosto a uma pessoa, ensina ela a ser mais forte. Esse é um provérbio urubá que a gente pode ensinar para as pessoas que, independente do que estejam tramando contra você, independente do tropeço que estão colocando na sua vida, independente daquilo que estão tentando colocar você para baixo, isso só vai te fortalecer. Você tem que ter o trabalho de se esforçar para entender que ninguém vai atirar pedra em cachorro morto. Ninguém vai colocar em você aquilo que eles sabem daquilo que você é capaz. Muitas pessoas têm o mau costume de ver por aí afora e de achar que as pessoas elas se unem para poder derrubar uma pessoa. E dependendo do chamado que ela tem, isso só a torna ela mais forte. Você tem que fazer dos seus desafios a sua fortaleza. Até porque se você ficar em casa sem fazer nada, não levantando do sofá, dá o mesmo trabalho de que você sair para a batalha, vencer as suas guerras. Escolha o seu trabalho. Fazer demais cansa, fazer de menos também vai te cansar. Você optar por correr atrás dos seus sonhos vai te trazer um cansaço. Você não optar e trabalhar pelo trabalho dos outros vai te trazer um cansaço também. Opte pelo cansaço que vai lhe proporcionar alegria e bem-aventurança. A gente aprende pelo dia de hoje com Xangô que o rei, ele é impiedoso muitas das vezes porque ele sabe da sua capacidade de vencer a sua guerra. Então se a coroa foi colocada na tua cabeça é porque ele sabe que você tem o direito e você terá a honra de vencer todos os seus obstáculos. Vigia a tua gira e que Xangô decrete a vitória sobre a sua vida pelo dia de hoje e sempre. Tabiecile. Axé. Griot era o nome dado aos contadores de histórias, genealogistas, músicos e poetas responsáveis pela transmissão da tradição oral no antigo Império do Mali.
que é um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental, né? É porque estava associado com riqueza, com ouro, foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de seu opositor em 1235. Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada. Os griots contadores de histórias eram guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo. Havia várias modalidades de griots. Os griots instrumentistas, os griots cantores, os griots animadores, entre outros. Havia também mulheres que exerciam a função de griot. Os griots músicos eram responsáveis pela preservação de canções importantes para o Império Mali. Eles usavam instrumentos como o corá e o balafon, ainda presentes na cultura africana. Era uma vez uma princesa, e essa princesa morava lá em cima, lá no céu. E um dia ela resolveu dar um passeio aqui na Terra. A prática dos griots inspirou no Brasil associações que também valorizam a tradição oral. Uma delas é a Griots, os contadores de histórias. A entidade busca reviver a tradição africana em asilos e hospitais de Campinas. E aí ele falou assim, olha, se você conseguir comer toda essa comida, era uma comida que dava para umas 100 pessoas. Você vai poder casar com a minha filha. Essa questão de história é uma coisa que se aprende também. E eu tenho ensinado minha sobrinha. Antes eu chegava, tenho uma história nova para te contar. Agora quando eu chego ela pergunta, qual história nova que você tem para me contar? E ela também já começa a contar a história. Eu não sei te explicar, eu acho que faz parte da alma da gente, as histórias. Na cidade de Lençóis, na Bahia, há também uma associação que valoriza e se inspira na tradição oral, a Ação Griot. A entidade apoia projetos pedagógicos que contemplam práticas de oralidade nas comunidades indígenas, quilombolas e nos povos de terreiro, com o objetivo de preservar suas tradições. Essa Índia eu vou buscar. Era uma vez um homem chamado Oluque. Oluque trabalhava muito, trabalhava demais. E não importa se fosse dia, noite, madrugada, se chovesse, ventasse, fizesse sol, até dormindo, Oluque trabalhava. E o povo dizia isso porque ele teria nascido na roça, justamente no momento em que sua mãe colhia a mandioca. Pois é. Contam que quando chovia, ele amassava o barro para ajudar nas construções. E quando ventava, ele gostava de bater arroz. À noite, ele vigiava bois, vacas, ovelhas, cachorros, galinhas. E dormindo, ele ralava milho, vocês acreditam? Pois é, com ele não tinha tempo ruim, nem minuto de descanso. Acontece que um dia caiu um temporal e todos correram. Os seus parentes, os seus vizinhos pediram muito para que ele se abrigasse, para que ele saísse da chuva, mas ele continuou lá trabalhando, cortando lenha. Até que, de repente, um relâmpago caiu bem em cima de Oluque e o transportou para a lua.
E contam que até hoje, em noites de lua cheia, é possível ver Oluque com seu machado erguido lá na lua. Ele teria virado uma estátua. Oluque é um conto da tradição oral africana. Eu aprendi essa história com Sani, que nasceu na Nigéria, no oeste do continente africano. Por lá, os valores, os saberes, os conhecimentos são transmitidos de geração em geração pela oralidade. Eu sou Juliana Correia, do projeto Baobazinho. E esse é o Doutores de Alegria, com delivery, plateias domiciliares. Essa pesquisa foi baseada exatamente, no primeiro momento, no levantamento da linguagem de santo, uma linguagem cultural. A linguagem de santo nós podemos definir como uma linguagem cultural, a linguagem que é usada nos cultos de matriz africana no Brasil, né? Que não é nenhuma língua africana mais, são apenas sistemas lexicais de línguas africanas que ficaram aqui. Então nós podemos dizer que essa linguagem não se trata de uma competência linguística. Ninguém fala mais língua iorubá, nenhuma língua africana como língua plena do Brasil. É uma competência simbólica, isto é, no momento que entra um determinado orixá, vamos dizer o Oxum, por exemplo, todos fazem a saudação, sabem que a saudação é orerê, mas ninguém sabe o que significa literalmente aquela expressão, e não interessa saber também. Então, esse segredo também, essa noção de segredo, é que sustenta, que mantém sempre qualquer fé e qualquer religião. Então, eu fui em busca disso, nessa pesquisa, nesse trabalho da purificação, e tive a sorte de encontrar Nanansi, uma senhora Dona Valéria, que era filha de santo, tinha feito santo numa nação Angola, e para mim foi mais importante ainda, a nação Jeje, Angola, que ela tinha feito, e para mim foi mais importante ainda, porque naquele momento eu inclusive pensava e tinha ideia, levada pelo que estava lendo, que eu tinha lido até então, que na Bahia o que havia de linguagem religiosa, de cultos de matriz africana na Bahia, eram todos de origem iorubá. E essa casa de santo de Nanansi provou exatamente o contrário, que não, que ela era uma senhora de nação, tinha feito nação Banto e Jeje também. Então foi essa grande descoberta que me fez voltar para estudar o Jeje e os povos Congo-Angola, que são os povos do mundo Banto, da região subsaariana do continente africano. Quando Lina Rodrigues, século XIX, começou aqui nesta casa a fazer pesquisas sobre a presença negra africana aqui na Bahia, né? Então ele ficou impressionado pela grande presença de falantes iorubás aqui na Goiânia Iorubá, na cidade. Que até então as pesquisas tinham sido feitas no Rio, onde a presença banto era predominante, claro, e só se falava de influência banto e não falava de influência iorubá. Quando ele publicou Os Africanos no Brasil, então ele chamou a atenção. Foi uma descoberta, naquele momento, de que isso já foi depois, é uma obra pós-morte de Nina, né? Foi em 1933, ou 32, 33. Então, quando foi publicado Os Africanos no Brasil, então foi uma revelação para a época, essa presença na Goiânia aqui na Bahia. E o que aconteceu? Atraiu muitos pesquisadores para cá, inclusive pesquisadores estrangeiros. Foi Pierre Berger, foi Roger Bastide, Rescovitch. E aí passou-se a ideia de que a influência iorubá era uma influência no Brasil, inteira no Brasil, e era muito marcante, principalmente porque
eles falam de Bahia sem explicar que se tratava da cidade de Salvador e não do Estado. Então, generalizou-se isso a ponto do Brasil ficar dividido em duas áreas de influência africana, Iorubá na Bahia e Banto no resto do Brasil. E como naquela época o Iorubá já era uma língua que tinha uma escrita literária em letras, em literas, então o que aconteceu? O Iorubá, a língua Iorubá, em parâmetro com as línguas europeias, como o português, foi vista como uma língua superior, de povo superior, de intenção superior, em relação aos outros povos, sobretudo os bantos. E, em seguida, o Centro de Estudos Orientais, em 61, começou a oferecer o primeiro curso de línguas africanas no Brasil, que foi a língua Iorubá. Aí foi que difundiu mais ainda a ideia de que os iorubás eram um povo de cultura superior e tudo mais. Os candomblés da Bahia estão classificados, vamos dizer, divididos em nações. Aí o termo nação não quer se referir a uma denominação política, administrativa, não. Não se refere a isso. Porque os negros que foram escravizados, trazidos para o Brasil, aqui chegados, eles perderam inteiramente a noção de territorialidade. Então, aqui eles se reuniram em grupos, em comunidades étnico-religiosas. Quer dizer, em comunidades religiosas, mas com traços marcantes de suas etnias, de suas origens africanas. Então, eles estão divididos de acordo com essas origens. Então, eles são candomblé Congo-Angola, que é de Banto, de origem Banto, dos povos que estão colocados ou concentrados abaixo da linha do Equador. Os povos, os candomblés Jeje ou Minas Jeje, que são os povos do Golfo do Benin, de cultura Evefon, do Golfo de Benin, e os candomblés Nagoqueto, que são os povos de cultura Iorubá, que estão concentrados na parte ocidental da Nigéria e com fronteira na parte oriental da República do Benin. Então, muita gente pensa que os iorubás ocupam todo o país chamado Nigéria, mas não, eles estão concentrados apenas na pequena porção desse país, Nigéria, e divididos entre a Nigéria e o país vizinho, que é o Benin, onde no Benin eles são chamados de Nagôs. Daí o nome no Brasil de Iorubá, Iorubá Nagô, o nome que geralmente é conhecido aqui. E é bom deixar isso claro, porque a ideia que se tem no Brasil é de que a África é um país único, singular. A África é um continente com 54 países independentes. 54 países independentes, onde são faladas mais de 2.000 línguas. O candomblé não é uma religião africana. Os candomblés são religiões afro-brasileiras. Elas foram recriadas, como a capoeira, por exemplo, foram recriadas e remoldadas no Brasil. E claro que elas foram recriadas e remoldadas a partir de quê? A partir de quê? A partir da lembrança iconográfica dos negros trazidos para cá em escravidão. Então, é da memória que eles reconstruíram toda essa trajetória, toda essa organização das suas religiões e dos seus cultos. E diferencia hoje quem vai ao continente africano, quem vai, por exemplo, à Nigéria, buscar um candomblé, não vai encontrar. Porque entre os nigerianos, entre os iorubás, que praticam e cultuam a religião dos orixás, e os orixás são cultuados entre os iorubás que cultuam os orixás, o que acontece? Acontece que cada cidade tem um orixá que é patrono, que é o patrono daquela cidade. Então, se é Oxum, por exemplo, é na cidade de Oxumbô que se faz o culto para Oxum. Aqui na Bahia, não. Aqui na Bahia se reuniram todos os orixás numa determinada manifestação. Quer dizer, foi mais uma prova de resistência e continuidade cultural na opressão. Fazer isso, e não apenas cultuar A, B ou C separadamente, mas reunir todos num só culto. Se é o mundo banto, a mesma coisa, com os inquices. Então, cultuar os inquices num só culto.
A língua cultural, a linguagem de santo, a língua de santo, é a língua cultural, a língua que é usada para salvar os deuses e tudo mais. Como eu disse, é uma questão de não interessa saber o significado literal, mas sim a adaptação daquele momento, para que serve aquela palavra, aquela coisa naquele momento. E cada palavra africana se tornou, cada palavra de origem africana, o negro africano, vamos melhor dizendo, que a África é um continente, né? Vamos especificar negra africana, cada palavra negra africana é uma palavra, fica uma palavra sagrada. O que sacraliza o objeto é exatamente o uso da palavra africana. Você pega, por exemplo, um pedaço de giz e você diz pemba, pronto, sacralizou o pedaço de giz. Então você faz todo o ritual de pemba, de abertura dos terreiros e tudo, com giz, mas deixa de ser giz, porque ali passou a ser pemba dentro daquele ritual. Então isso também foi recriado no Brasil. Muitos termos, muitas expressões foram moldadas por interferência da língua portuguesa também, foram moldadas dentro dessa estrutura linguística da língua portuguesa, sobretudo porque as línguas africanas, as línguas negro-africanas, são línguas tonais. O que quer dizer, é diferente da língua portuguesa. Línguas tonais por quê? Porque de acordo com a altura melódica em que a vogal é pronunciada, uma mesma palavra, com os mesmos fonemas, os mesmos sons, muda de sentido. Você diz, por exemplo, ilê, ilê, ilê. Cada ilê desse, de acordo com dó, ré, mi, muda inteiramente de sentido. Como a língua portuguesa não tem isso, é uma língua baseada em acento tônico, então as palavras africanas, elas foram todas adaptadas à estrutura da língua portuguesa, então perderam os tons. O africano trazido para cá, ele foi obrigado a falar português. E, claro, na medida que ele ia ouvindo aquele português falado, ele ia adaptando o português aqui à sua própria língua. Como a maioria desses falantes, que quando eles aprenderam, começaram a falar português, chamar de ladinos, como a maioria desses ladinos eram falantes de línguas bantu, a língua de Congo e de Angola, então o que aconteceu? Aconteceu que não houve um choque entre adaptar essa estrutura fonológica, a estrutura linguística das línguas do Congo Angola, à estrutura que eles adquiriam do português. Que há semelhanças muito grandes. Por acaso, foi isso que eu vi, uma das coisas da minha tese, grande novidade da minha tese, do que eu encontrei, eu não descobri, eu apenas encontrei, que as semelhanças entre a estrutura linguística do português arcaico, não é o português de hoje, português arcaico, que foi falado no Brasil, século XVI, século XVII, século XVIII, com as línguas do grupo banto, as estruturas são muito semelhantes, eram muito semelhantes. Então, o que aconteceu? No encontro desse português arcaico com as línguas do Congo e Angola, então não houve um choque por se tratar de estruturas linguísticas diferenciadas, não. Houve uma acomodação. E porque se tivesse havido um choque, então haveria necessidade de emergir um outro falar, para que as pessoas se entendessem, e aí seria então falar crioulo, que se chama de falar crioulo. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Porque aqui em Angola, Moçambique e o Brasil não tem falar crioulo. Por quê? Exatamente porque houve essa coincidência. Mas porque na Guiné-Bissau, que se fala também, foi por colonização portuguesa, tem crioulo, porque a estrutura das línguas faladas na Guiné-Bissau são diferenciadas da estrutura do português arcaico. Então, por essa falta de coincidência, então houve choque e a necessidade de surgir, emergir outra língua, que é o falar crioulo. O português brasileiro se difere principalmente, todo mundo que conhece um português de Portugal falando, sabe que ele não pronuncia as vogais, ele engola as vogais todas. Nós, pelo contrário, nós odiamos o grupo consonantal. Nós colocamos a vogal mesmo onde ela não tem, de pneu, ritmo. Então, isso graças a quê? Graças exatamente à coincidência linguística das línguas banto, que não tem grupo consonantal. A construção é sempre assim, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, o que é que nós temos no Brasil hoje? Nós temos um português, que eu chamo, português que foi africanizado. E ele se mostra mais africanizado na medida em que
Os seus falantes são falantes que não têm um grande acesso à escola e o falante de uma grande concentração de comunidade negra. Quem fundou os candomblés da Bahia? Você vê, são as grandes mulheres que fundaram e que sustentam, são as grandes rainhas, as grandes deusas até hoje de toda a sociedade baiana. Quem é? São essas mulheres, as Ialorixás, as mametos dos candomblés da Bahia, que se espalharam depois para as humanas. No mundo negro africano, tanto na Nigéria como em Angola, existe pai de santo. Vamos dizer assim, vamos chamar de pai de santo, mas na verdade tem outras denominações, né? Por exemplo, na Nigéria tem os sacerdotes de Xangô, e eles usam penteados marcantes específicos, né? Penteados específicos para marcar eles. Então, os sacerdotes de Xangô que tem todo um séquito. Por exemplo, o Atojá de Oxubô é o sacerdote de Oxum, também tem todo um séquito. Mas o que aconteceu aqui no Brasil, o homem negro africano não teve condições de se agrupar, de se fazer candomblé. Por quê? Primeiro porque ele era empregado no campo, na faina diária do eito do campo, não é isso? E empregado em vários trabalhos domésticos que não lhe davam oportunidade e tempo para fazer isso. Já a mulher não. A mulher foi empregada em serviços domésticos e mais tarde em serviço urbano como vendedora. Então elas tinham toda a condição, tinha tempo, de certo tempo para isso e também de certa condição financeira para fundar o candomblé, senão ela não tinha condições. E é um ditado muito curioso no Brasil que exprime bem essa coisa. É o seguinte: amanhã é dia de branco, não é isso? Segunda-feira é dia de branco, aliás. Por que segunda-feira é dia de branco? Porque no domingo o escravizado ia para a missa, ia rezar, ia folgar, ia sambar, que sambar quer dizer orar. Sambar é uma palavra banda, quer dizer orar, não é sapatear como nós temos hoje, é orar, rezar, orar. Tanto que Vinícius dizia, fazer samba é uma forma de oração, não é isso? Então sambar é rezar, orar. Então o que acontecia? Acontecia que aos domingos eles iam sambar e o branco via aquela reza, aquele samba, como uma coisa lúdica, recreativa. Como é que ele jamais ia imaginar que alguém ia rezar para Deus de corpo e alma, dançando, se remexendo, pulando? Jamais, né? Porque a religião católica é muito específica nisso. O corpo é uma coisa, a alma é outra, é muito maniqueísta. Então, o que acontece? Acontece que esses sambas, essas danças que eram feitas, que iam para a igreja, os negros rezarem, depois voltavam, bebiam, era permitido isso, era dia de domingo. Porque segunda-feira ele tinha de voltar para o eito, para o trabalho. Então, segunda-feira é dia de branco. Porque segunda-feira é o branco que mandava, obrigava de novo a voltar para a faina diária, para a luta diária do trabalho. Olá, caminhantes, bem-vindos. Eu sou a Domingas Monte e venho falar-vos sobre o conceito de tradição oral. Venha comigo. A tradição oral analisa todos os aspectos da vida tradicional. Este conceito admite duas definições. A primeira diz o seguinte: a tradição oral é um conjunto de hábitos e costumes de um povo que os traduz pelas ações e pelas palavras. Exemplo, a forma de comer, as saudações, o vestuário, a maneira de ser e estar na sociedade, tudo isso liga-nos à tradição oral, aos hábitos e costumes de determinado povo. Quando nós olhamos para a maneira de falar, para a maneira de vestir, de comer, de estar na sociedade, isso refere-se à tradição oral e aos hábitos e costumes de um dado povo. A segunda definição diz o seguinte:
A tradição oral é também o conjunto de métodos utilizados para a transmissão destes hábitos e costumes de uma geração a outra através dos rituais de iniciação, da educação e de lugares físicos bem determinados. Exemplo, a igreja, o templo, o jango, ou seja, a maneira específica de transmitir os hábitos e costumes vai determinar então também um aspecto, uma vertente da tradição oral dos povos. A educação, como ela é passada, também nos indica a sua maneira de ser, os seus hábitos e costumes. Por exemplo, nas nossas culturas, falo das culturas banto, das culturas angolanas, temos o lugar físico chamado jango ou njango, o lugar de reunião onde os mais velhos se reúnem para resolver alguma situação, para resolver algum problema, para tratar de algum assunto. Essa é uma forma específica, é um método específico utilizado para a transmissão de hábitos e costumes. É nesse njango, debaixo de uma árvore, debaixo do imbondeiro, onde então se resolvem as situações do cotidiano das nossas comunidades. E as nossas populações estão bem habituadas a essa questão. O templo, a igreja, como ele é decorado, como ele é constituído, também acaba por nos mostrar um conjunto de métodos para transmitir os hábitos e costumes de um povo. Quando falamos então também dos rituais de iniciação masculina, rituais de iniciação feminina nas nossas culturas, acabam então por ser a extensão da educação ancestral, métodos para transmitir os conhecimentos de geração a geração, com os mais velhos e alguns iniciados tendo a responsabilidade de passar esse legado aos mais novos e a toda a comunidade. Espero então ter ajudado com essa definição, com esse conceito de tradição oral. Qualquer dúvida, sugestão, recomendação, podem deixar nos comentários que nós vamos interagir. Muito obrigada e até a próxima. Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, vamos estudar um pouquinho mais e nós estamos falando sobre o povo africano. Mas vocês já viram ou já conhecem algo sobre o continente africano? Sim, gente, a África ela é um continente e não um país, não podemos esquecer disso. É um continente muito mais antigo que o continente americano onde nós moramos hoje. Ele foi povoado há muito tempo atrás e ele tem uma bagagem cultural muito maior do que a nossa bagagem. Ele é composto por mais de 50 países, mas em território ele é um continente menor do que o nosso. Olhem só a imagem que o nosso livro, lá na página 10, trouxe para nós. Aqui nós temos a imagem do continente africano e os países no qual ele é formado. Observem aqui na legenda que ele está dividido pelos grupos linguísticos. O que seriam os grupos linguísticos? O grupo que fala tais línguas e línguas diferentes no continente. A gente sabe que aqui no nosso continente existem várias línguas. Nós temos o português, que a gente fala aqui, nós temos o espanhol, nós temos até o inglês. Então, a gente tem vários tipos linguísticos aqui também. Observem os tipos linguísticos que nós temos lá no continente africano. Vocês já ouviram falar de algum grupo linguístico igual a esse? Não? A prof também não tinha visto. Uma diferença também do continente africano do nosso é que a quantidade de tradições e rituais que eles têm é muito maior. E a maioria das tradições que nós temos hoje no Brasil vieram deles, vieram do povo africano. Olhem com a prof aqui na página 11, essa trova. Vamos conectar lá com a nossa aula de português e estudar um pouquinho sobre essa trova. A batata, quando nasce,
deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, põe mão no coração. Vocês já ouviram algo parecido? Eu já. Quando eu era pequena, minha mãe sempre cantava essa música pra mim, mas ela é um pouquinho diferente. Eu conhecia assim: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. São tradições, são músicas, culturas, lendas, trovas, poesias, brincadeiras, danças, todas que vieram do povo africano. Olha que interessante esses símbolos que nós temos aqui. Existem algumas culturas africanas, existem esses dois símbolos aí que eles representam a sabedoria. São símbolos que para eles são muito importantes, que tem a ver com a sabedoria, com a religião, algo que para eles é muito importante. Nesse QR Code dessa página, vocês podem ter a lupa e aproximar nesses símbolos que para eles refletem a sabedoria, a busca do conhecimento, de conhecer e de pensar no futuro. Já na página 12, nós vamos falar sobre os guardiões da tradição africana. Existem pessoas na tradição africana que são designadas a ensinar os conceitos africanos, os ensinamentos, as culturas, os legados, como se eles fossem um professor, mas eles chamam mais algo voltado à questão da espiritualidade, da religião deles. Então nós temos aqui nessas duas imagens aqui, que também vocês podem ver como se fosse o pajé. Já ouviram falar de pajé? Pajé é um líder espiritual, é um líder religioso para os africanos. Então nós temos o pajé, mas eles são, na verdade, na cultura mesmo deles, são chamados de crioulos. Os crioulos, eles são responsáveis por ensinar, por passar essa cultura para o povo africano. E aqui nós temos imagem de dois deles, tá? Que estão... Nós temos uma imagem de dois deles. Um é um desenho e o outro é uma foto antiga deles passando o conhecimento. E como que eles passavam esse conhecimento? A gente vai ver que os instrumentos africanos auxiliavam muito nessa passada de conhecimento. Olha esse vídeo que a prof está trazendo para vocês aí, que ele vai mostrar o uso do instrumento na hora de ensinar e de contar uma história. Tudo que eles ensinavam era através da oralidade, era através da fala, de contar uma experiência, de contar uma história, de contar uma trova, tá? Então tudo isso era através da oralidade. E os instrumentos africanos ajudavam muito nessa contagem. Observe comigo esse vídeo. Les pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masenekele ibo seneti. Eke. Kini masenekele ibo seneti. Eke. Kana kuduba, kana kuduba, kana eke, kana kuduba, kana eke, kana kuduba, kana eke. Kini masenekele ibo seneti. Kana kuduba, eke, kana kuduba, eke, kana kuduba, eke, eke, seneti gomma, eke, seneti gomma, eke, seneti gomma, kana eke, seneti gomma, kana eke, seneti gomma, eke, kana kuduba, kana kuduba, kana kuduba, eke, na ibidi, na ibidi, na ibidi, na eke, na ibidi, kana eke, kana na ibidi, kana na ibidi, kana na ibidi, kana eke, kana na ibidi, na kuduba, kana na ibidi, kana eke, kana na ibidi, kana eke, kana kini masenekele ibo seneti gomma finda eke na ibidi, kana na ibidi, kana kana ba kana ibidi, kana na ibidi, kana ba kana na ibidi, kana kuduba, kana seneti gomma finda eke. On est dans le rythme. Seneti gomma finda eke. Toutes les choses, c'est le rythme. Kini masenekele ibo seneti gomma finda.
Legal, né? Na página 3, a gente também tem a imagem dos instrumentos usados por eles nessa contação dessa história, dessa lenda e dessa tradição. Legal, né? E muito interessante. Galera, leiam com atenção novamente essas páginas das 10 até a página 13, reflitam, destaquem aquilo que é mais importante, destaquem o nome deles, destaquem que a África ela é um continente, não é um país. E aí vocês vão para a página 14 e 15 do nosso livro e vão responder às nossas atividades para fixar mais ainda o conteúdo sobre o povo africano. Beleza? A nossa aula hoje foi mais tranquila, mas era isso que a gente tinha para passar. Um beijo e até a semana que vem. Esse corte aqui é da Tenda dos Milagres, escrita por Jorge Amado. Presta atenção como as coisas têm 2 pesos e 2 medidas até hoje. Esse vídeo aí é de 1969. O senhor é cristão, doutor? Católico, apostólico e romano, minha senhora. Pois então deixe que eu lhe diga. Jesus Cristo baixou na terra para salvar o senhor? Faz 19 séculos, não é? Olha só. Nessa mesma época, Xangô baixou na África para me salvar. Mas o que a senhora quer dizer com isso? Que a fé é uma só, doutor. Ela pode ter várias formas, mas é uma só. Por que então que o seu Jesus pode baixar e o meu Xangô não? Olha só o que ele vai falar. Deus do céu! A mulher enlouqueceu, comparando a fé católica com bruxaria. A minha crença é tão antiga quanto a sua, doutor. E para mim tem a mesma importância também. Vivemos essa intolerância religiosa desde sempre, desde sempre. A febre está à espreita. Iku, a morte, transita em todos os continentes. Ceifa brancos, orientais, negros, pobres e ricos. Ceifam sonhos e amanhãs, o homem de fé e o ateu. O que tem o ori próspero, o que tem o ori burucu. A febre está à espreita e mostra o caminho a Iku. O Mulu já foi chamado. Não quer nenhum banquete. Dispensa o Olubagé. O Molu conhece a peste e a solidão. O Mulu se entranha na floresta. Nela, encontra a água das corredeiras. E Oxum. Nela encontra Ossanha. O Sanha abre os olhos de enxergar no escuro, vê que Iku se disfarça de febre, examina as folhas de peregum, examina as flores que brotam no sol quente, manipula as ervas que nascem na beira do rio. Yansan quer guerrear com Iku. Grita a tempo, que ele pare, um instante apenas. Tempo para cabisbaixo. Yansan faz os bambuzais cantarem. Todos os orixás ouvem e cedem suas próprias folhas, favas e sementes ao sangue. Tempo está parado para que haja tempo. O sonho se recolhe entre cabaças e folhas. O Molu e Yansan dançam para entreter Iku. O Xumaré serpenteia no céu, tornando-se ponte entre a floresta e todas as nações do norte e do oriente. Ossanha trabalha.
Ossanha vencerá Iku. Omulu quer exterminar a febre. Omulu vencerá Iku. Yansan desperta Obatalá. Obatalá apazigua as almas. A água esfriará a febre. Yansan vencerá Iku. Obatalá vencerá Iku. Omulu ajoelha, bate 7 vezes com seu cajado na terra. Levanta e cobre a humanidade com seu azê. Omulu vencerá Iku. Ossanha chega com seu preparo de ervas, favas e flores e sementes. Ossanha descobriu o remédio. Ossanha já escolheu as pessoas que receberão o segredo. O Xumaré leva o segredo através do seu arco de cores até a humanidade. O Batalá apazigua Iku. Tempo recomeça a girar. Haverá tempo. 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 Haverá tempo de plantar, haverá tempo de colher, tempo de curar. Haverá tempo de viver, tempo de ser ou de não ser, tempo de apenas ceder, de batalha, de guerrear, tempo de esquecer, de lembrar. E quanto tempo, tempo tem? Haverá tempo intemporal, tempo de Obaluai, Oxumaré, cobra coral. Tempo do vento de Yansan, tempo de Ossanha pra curar. Folha do tempo já caiu, do Pachoro, de Obatalá, de Omolu, de Angorô, de Matamba e de Baba. Tempo do verde das mãos firmes de Catendê, Madacaiá. De todo tempo, tempo tem, mas há um tempo pra curar. De todo tempo, tempo, tempo tem, mas há um tempo, tempo tem para curar. O tempo, ororiki tempo, ororiki tempo. De todo tempo,